Amada igreja do Senhor, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Por favor, podem se assentar. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse grande privilégio que Ele me concede de estar aqui convosco nesta noite, para cultuar ao Senhor. Esse é o nosso grande objetivo aqui. Quero agradecer também a Deus pela vida do pastor Zé Orisvaldo, pastor presidente, o pastor Herman, pastor da igreja. Muito obrigado, pastor, pela confiança, por nos receber aqui. E não podia deixar também de mencionar a minha alegria de poder rever o nosso querido pastor Sebastião, que já esteve na Bolívia algumas vezes. Ok. Obrigado. E é uma alegria poder rever esses amados irmãos, rever a igreja também, porque tive a oportunidade de estar aqui algum tempo atrás, participando de um culto também, alguns anos atrás, em realidade. Gostaria, meus amados irmãos, que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Quero relembrar com os irmãos um texto muito conhecido, na verdade, muito conhecido mesmo, de toda a igreja do Senhor. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos recordar a escolha e a consagração para profeta, pelo menos assim diz o título aqui deste capítulo na minha Bíblia. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, vamos recordar, e outros que estão nos assistindo, que quem sabe ainda não conhecem, podem ouvir essa história pela primeira vez. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Esse texto que começa falando de uma situação difícil, falando de um tempo de crise, porque as primeiras palavras dizem no ano em que morreu o rei Uzias, e todos conhecedores da palavra do Senhor sabem que o rei Uzias não foi um rei qualquer, não foi um rei que teve uma passagem curta no trono de Israel, no trono do povo de Deus, mas um rei, um dos que governaram mais tempo, 55 anos, reinou o rei Uzias, e foi um rei que teve um início e um bom tempo de reinado fabuloso, irmãos, porque nos informa a palavra de Deus que ele buscou ao Senhor, e nos dias em que ele buscou ao Senhor, o Senhor o prosperou em tudo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O prosperou politicamente, no aspecto bélico, aspecto das conquistas, prosperou no aspecto econômico, foi um homem muito próspero, e o país foi abençoado grandemente, por causa de que aquele homem buscava ao Senhor. Mas lamentavelmente a Bíblia diz que, jamais para o final do seu reinado, ele deixou que o orgulho e a arrogância entrassem no seu coração, e achou que por ter prosperado tanto, ele era acima da lei e da palavra do Senhor, e quis fazer aquilo que a palavra do Senhor tinha atribuído somente aos sacerdotes. Vocês conhecem bem a história. Quando ele foi confrontado por causa do seu erro, diz a Bíblia que ele se indignou, e por causa de se indignar contra os servos do Senhor, ele foi acometido de lepra, infelizmente, até o final dos seus dias. Essa foi a história, o resumo da história do rei Uzias. E foi nesse ano, naquele momento de crise, de dificuldade, certamente o país sofreu, porque morreu dessa forma um rei que havia governado tanto tempo, mais de 50 anos havia governado, e morreu daquela forma. Então foi uns dias de crise, uns dias de dificuldade. Mas aqui vem a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite. Deus escolheu aquele tempo de crise para
que Isaías vivesse um dos dias, se não o dia mais importante da sua vida. Algo que aconteceu na vida dele que mudaria completamente o seu destino, a sua história. Bendito é o nome do Senhor. Primeiramente, diz a Bíblia que ele contemplou a glória de Deus. Isso é uma coisa maravilhosa, irmãos. É uma coisa maravilhosa que precisa acontecer na vida das pessoas, precisa acontecer na vida do crente, poder contemplar a glória do nosso Deus. E isso tem a ver com o templo. Não somos informados pelo texto se ele efetivamente foi fisicamente ao templo ou foi levado ao templo em espírito, mas tem a ver com o templo. Estando no templo, ele viu a glória de Deus, viu Deus assentado num alto e sublime trono, viu que a glória de Deus enchia o templo. Essa é uma realidade que é descrita, é expressada em muitos textos da Bíblia, que a glória do Senhor enchia o templo, e viu uma coisa maravilhosa também naquela visão, viu a adoração a Deus, adoração a Deus, aleluia. É no templo que há adoração a Deus, que se vê, que se promove a adoração a Deus. Nós conhecemos o Salmo 29:9, que diz que no templo do Senhor cada um diz glória. A Bíblia, na versão em espanhol, diz que no templo tudo proclama a glória do Senhor, aleluia. E é maravilhoso poder lembrar disso num dia tão especial como hoje, que é o dia do aniversário da banda de música, seus 67 anos. Parabéns, irmãos. Eu também quero felicitar a banda, o maestro, por esse trabalho tão maravilhoso, esse trabalho fantástico. Foi o primeiro trabalho que Deus me permitiu fazer na casa dele, lá no estado do Paraná. Aos 7 anos de idade eu entrei na aula de música, e aos 8 anos eu pude começar a tocar na banda de música, primeiro com sax de harmonia e depois, durante vários anos, com trompete. Então, eu também participei, meu irmão, desse trabalho tão maravilhoso. No dia da minha despedida, há 25 anos atrás, alguém cantou um hino muito interessante a respeito da obra missionária, que dizia que lá para onde o missionário vai, ele vai ter saudade da banda, vai ter saudade do coral, porque lá não tem. E é verdade, lá eu tive muita saudade da banda, até formar uma banda de música também, lá na nossa igreja. Durante o tempo que eu auxiliei o pastor Daniel Nunes da Silva, que hoje é pastor presidente na Paraíba, em Campina Grande, eu o auxiliei durante alguns anos na abertura do trabalho missionário na cidade de Sucre. E ali, obviamente apoiando o pastor Daniel, nós formamos a primeira banda de música da Igreja Assembleia de Deus na Bolívia. Depois, alguns anos mais tarde, eu fui para Tarija, onde estou até hoje, para iniciar a obra do Senhor, a igreja naquele lugar, e ali também formamos banda de música. Hoje nós temos no Templo Central uma orquestra para a glória do Senhor, com um bom número de participantes. Já temos em outra congregação e estamos formando também na terceira congregação, orquestra, músicos que louvam e adoram o nome do Senhor, porque no templo, o templo é cheio da glória de Deus. O templo que Isaías viu, onde ele esteve, ele viu que a glória do Senhor enchia o templo. E os nossos templos, seja o nosso templo aqui, templo do Espírito Santo, seja os templos onde a igreja do Senhor se reúne, aqui não há outra coisa, irmãos, senão a glória de Deus. Aleluia. Em outros lugares a gente vê muita beleza, muita coisa formosa, muita música boa tem aí pelo mundo, mas na igreja, a música, na igreja tudo que se faz é para a glória de Deus, proclama a glória de Deus, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E ele viu a adoração que se faz no céu. Deus deu a oportunidade ao profeta de ver e ouvir a adoração que se proclama na presença de Deus. A frase é conhecida e eu creio que todos nós podemos dizer essa frase. O que é que os serafins diziam que Isaías ouviu, irmãos? Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Irmãos, pastor Herman, um tempo eu comecei, sempre falava, sempre ouvia essa frase, mas houve um tempo que eu comecei a pensar na segunda parte dessa frase. A primeira parte fala de Deus, fala do caráter de Deus, fala da sua santidade, santo, 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 santo no passado, santo no presente, santo no futuro, que para ele é a mesma coisa, santo Pai, santo Filho, santo Espírito, bendito é o nome do Senhor. Mas a segunda parte é que me chama muito a atenção, porque no céu se proclama algo a respeito da terra na adoração do céu. Olha que maravilha! Primeiro nos informa que o templo estava cheio da glória do Senhor, o Espírito Santo, a glória de Deus enchia o templo, mas agora diz que o mundo, a terra em realidade, a terra está cheia da glória de Deus, não diz que vai estar, não disse que já esteve, diz que está cheio da glória de Deus. Essa é uma mensagem que se proclama no céu. Na adoração do céu se proclama uma mensagem sobre a terra. Agora eu digo, irmão, será que Deus não sabe as coisas que acontecem na terra? A corrupção, os desastres, tanta crise, tanto problema que existe neste mundo? Será que o céu desconhece isso? Não. O Senhor sabe o que existe aqui, o Senhor sabe das aflições que existem aqui nesta terra, mas o Senhor ordena que se diga no céu, aleluia, apontando para a terra, dizendo: toda a terra está cheia da sua glória, aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Talvez há muitos aspectos que nós possamos falar a respeito disso, a terra ser cheia da glória de Deus, mas eu gostaria nesta noite destacar dois aspectos, um deles, eu comentei com o pastor José Orisvaldo ontem, ou antes de ontem creio, que nós tivemos a felicidade de estar com ele durante toda a manhã, ele nos levou por alguns pontos importantes desse belo estado e dessa bela cidade de Maceió. E quando nós estávamos em um mirante, vendo ali o mar, vendo a lagoa entrando no mar, vendo os coqueiros, e estava um sol lindo, as cores, tudo maravilhoso, tudo brilhando, eu disse ao pastor Orisvaldo, isso aqui certamente é um dos lugares mais belos da terra. E nós comentávamos ali, que apesar de que o pecado, o inimigo, trabalhando nessa terra, destruiu muito, fez muita coisa feia nesse mundo, a tal ponto que a Bíblia diz que a criação geme, mas nós dizíamos ali, ele não conseguiu tirar toda a beleza daquilo que o nosso Deus criou. Nós podemos ver a glória de Deus na sua criação, aleluia. Você pode enxergar a glória de Deus na sua maravilhosa criação. Todo lugar tem a sua beleza, mas vocês são privilegiados de viver aqui neste lugar. Então, glorifiquemos a Deus, vejamos, contemplemos a sua glória. Qual outro aspecto que eu gostaria de destacar com respeito à glória do Senhor na terra? Qual é a presença mais forte, mais poderosa da glória de Deus enchendo a terra, irmãos? Para mim se chama Igreja do Senhor Jesus, aleluia. A igreja do Senhor espalha, proclama a glória do Senhor. É certo que não sozinhos, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da glória está conosco, está em nós. Aleluia. Cada vida transformada dessa que está aqui nesta noite é uma mostra da glória de Deus. Oh, pastores, igreja, quanto eu me alegro hoje, quando a gente se reúne lá na Bolívia, e conseguimos reunir um bom grupo de irmãos, os últimos trabalhos antes das restrições, que a gente conseguiu juntar os irmãos ali de Tarija, a gente conseguiu ver algumas centenas de vidas transformadas já, para a glória do Senhor Jesus, e nós vemos aí a glória de Deus. Eu falando nisso me lembro de um testemunho, há muitos, mas eu me lembro de um em especial.
logo no início do trabalho ali em Tarija, terminado um culto, havia pouca gente, porque nós estávamos começando, eu percebi que tinha entrado no templo um homem com o olho completamente inchado, o rosto todo inchado. E eu preguei a palavra, fiz o convite, esperando que ele aceitasse Jesus, recebesse Jesus. Ele não se manifestou. Então, terminado o culto, eu me aproximei dele, comecei a conversar com aquele homem, e perguntei o que tinha acontecido, e ele disse: eu estava indo para uma festa, fui a uma festa de carnaval, e ao retornar da festa de carnaval, alguém me atingiu com um objeto, e eu perdi praticamente a visão direita, e a visão esquerda também foi afetada. Já viajei, fui a alguns lugares, fiz exames, consultei com os melhores especialistas, mas não tem jeito, eu não tenho cura, estou perdendo já a visão direita, e vou perder a esquerda também, eu vou ficar cego. Mais uma irmã, minha irmã, que mora em Santa Cruz de la Sierra, me deu o endereço da igreja aqui, da Assembleia de Deus, disse: vai lá, você vai encontrar um missionário brasileiro, em tal e tal e tal lugar, vai lá, e deixa ele orar por você. E eu ainda perguntei para aquele homem, até inocentemente, né? Perguntas inocentes que a gente faz: você crê que Jesus pode te curar? Aí ele deu uma resposta firme: é por isso que eu estou aqui, disse ele. Por isso que eu vim. Aí naquele momento eu senti o Espírito Santo de Deus falando ao meu coração: pode orar por esse homem e fala para ele que eu não vou desenganá-lo. A medicina já o desenganou, mas eu não vou fazer isso. Pode falar para ele que eu vou operar na vida dele. Então eu proclamei essa palavra com fé naquilo que eu estava crendo também, e orei por aquele homem. Glória a Jesus. Uma semana depois ele voltou para a igreja, o rosto foi desinchando, ele voltou a trabalhar, começou a trazer uma Bíblia para o culto, logo ele fez a profissão pública de fé, e não demorou muito, ele era o nosso porteiro, o primeiro porteiro da igreja naquele lugar. Eu vou resumir a história daquele homem, irmãos. Ele não perdeu a sua vista direita, e muito menos a esquerda. A direita Jesus curou, porque estava quase 100% perdida, Jesus curou, e a esquerda ele não perdeu. E hoje a prova de tudo isso é o que eu vou dizer: ele é construtor, e dos nossos templos que temos lá, ele já construiu 4 para a glória do Senhor. O seu genro e a sua filha hoje dirigem, o seu genro é pastor, eles dirigem uma das nossas congregações ali naquele lugar. Outra filha dele é a maestrina da nossa orquestra. Glória a Deus. Irmãos, não é isso. Se isso não for a glória de Deus, o que pode ser? Glória a Deus. É por isso que nós somos parte da igreja, por isso que nós somos a igreja. Nós trabalhamos para que a igreja se expanda. Tem tanta gente trabalhando contra a igreja, mas nós somos a igreja e trabalhamos a favor da igreja. Irmãos, é certo o que o pastor Sebastião dizia: o envolvimento da igreja em Alagoas, na Bolívia, esta igreja, irmãos, tem abençoado para que as almas sejam salvas ali, desde a época do pastor Claudio Honor, né? Pastor Claudio Honor, que esteve lá há muitos anos atrás, e hoje uma das maiores igrejas da Bolívia é a igreja no Beni. É a igreja em Trinidad. E agora vocês continuam fazendo, ainda que há necessidades aqui, ainda que se precisa fazer aqui, eu sei que vocês estão fazendo aqui, mas estão fazendo lá também. Sabe por quê, irmãos? É porque a glória do Senhor enche a terra. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Agora, se essa é a mensagem que se proclama no céu com relação à terra, irmãos, o que é que nós estamos dizendo com relação à terra? Não será que nós estamos como papagaios repetindo as mensagens que nós ouvimos aí mundo afora? Tudo bem, a gente ouve, mas é preciso que nós repitamos a proclamação que existe no céu. Aleluia, glória a Deus. O mundo vai ser destruído mesmo, mas as almas que estão aí precisam ser alcançadas pela glória de Deus. Além de contemplar a glória de Deus, Isaías passou por um momento transformador. Quando ele vê a glória de Deus, a Bíblia diz que ele reconhece que há um problema nele.
Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Pensa nisso, irmãos. Olha esse reconhecimento de um problema, de um pecado que ele tinha. Um profeta, o chamado dele era ser profeta. Agora imagina, o problema do profeta era um dos seus principais instrumentos de trabalho, os seus lábios, a sua boca. E ele reconheceu diante de Deus. Por isso aqui fala de arrependimento, né? Fala de arrependimento. Eu tenho um problema, disse ele, o problema são os meus lábios. Profeta de Deus, chamado para ser profeta de Deus, mas reconhecia que os seus lábios eram impuros. Em outra palavra, sujo. Como podia ser um profeta, alguém chamado para ser um profeta de Deus, que tinha a boca impura, a boca suja? Talvez, irmãos, vamos entender melhor por que acontecia isso na continuação da frase. Quando ele diz, habito no meio de um povo de impuros lábios. Todos nós conhecemos o versículo que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Provavelmente ele estava se deixando influenciar pela impureza dos lábios do povo, e os seus lábios também eram impuros. É bom a gente meditar nisso, mas Isaías reconhece o seu pecado diante do Deus Todo-Poderoso. Isso é o que precisa acontecer, isso é a senha, que é necessário diante de Deus, para que o problema seja resolvido. Quando ele se arrepende, aí vem o seguinte elemento nesta mensagem: o fogo divino, o fogo de Deus. Deus ordena que dali de onde ele estava, debaixo do trono dele, seja retirada uma brasa viva, aleluia, e seja tocado, aonde? Onde que o serafim tocou em Isaías? Onde estava o seu problema? Seu problema estava nos lábios. O Senhor ordenou que os seus lábios fossem tocados pelo fogo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você desejar, levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor neste momento. Quando há arrependimento, Deus está disposto a tocar com o seu fogo, aleluia. O problema de Isaías estava nos seus lábios. Onde está o teu problema? Talvez não seja nos lábios, talvez o grande problema seja na mente, talvez o grande problema seja nas mãos, seja nos pés, talvez o grande problema seja no caráter. Se alguém se arrepende, como Isaías fez, diante de Deus, o Senhor continua fazendo isso, irmãos, aleluia. Jesus veio a este mundo e morreu na cruz, Ele comprou, aleluia, Ele pagou, melhor dizendo, pela nossa salvação. Bendito é o nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, por isso eu me atrevo a ficar de pé diante de vocês, e aqui junto a estes servos do Senhor, é porque isso já aconteceu na nossa vida, nós já reconhecemos o nosso pecado, já confessamos diante do Senhor, e Ele tocou e toca nas nossas vidas com o fogo celestial, com o fogo do seu Espírito Santo, aleluia. E o que acontece, irmãos? A continuação, perdão, aleluia. Olha essa frase maravilhosa que foi dita para Isaías: a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Está aí a doutrina da justificação, aleluia, aleluia. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi purificado. É isso que o Senhor oferece, irmãos, é isso que Jesus oferece para nós: pecado tirado e a iniquidade perdoada, purificada. Bendito seja o nome do Senhor. E eu termino essa meditação com a última coisa que aconteceu com Isaías nesse texto. Depois de contemplar a glória de Deus, depois de passar por esse momento de transformação, Isaías consegue receber o chamado do Senhor.
Olha que lindo, o que diz o texto aí, que nós já limos. Depois disso tudo que nós já meditamos aqui, ouvi a voz do Senhor. Até aqui, Isaías tinha ouvido a voz dos serafins, que proclamavam a adoração a Deus. Depois ele tinha ouvido a sua própria voz, a voz da sua consciência, mas não tinha ouvido a voz direta de Deus. Mas olha que sequência maravilhosa. Ouviu os serafins. Serafins são anjos, são mensageiros. Aleluia. É preciso ouvir os mensageiros. Aqui estão os mensageiros do Senhor. Aleluia. Aí estão mensageiros e mensageiras do Senhor. Aí estão. Glória a Deus. É preciso ouvir os mensageiros. É preciso que a adoração de Deus entre nos nossos ouvidos. É preciso ouvir a voz da nossa própria consciência. E então nós podemos ouvir a voz de Deus. O problema dos lábios de Isaías tinham tapado os seus ouvidos, mas quando ele vê a glória de Deus e confessa e é perdoado, ele consegue ouvir a voz do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Agora a voz sai do próprio trono, agora a voz sai do próprio Deus, com essa pergunta, aleluia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A quem enviarei e quem vai fazer parte da minha equipe, da nossa equipe, que proclama a glória na terra? Glória a Deus. A quem vou enviar para pregar aos enfermos, para pregar aos cativos, para pregar aos destruídos? A quem vou enviar? É a voz do Senhor desde aquele tempo. E Isaías agora muda completamente a sua postura. Aquele mesmo que poucos minutos ou pouco tempo atrás dizia: ai de mim, sou um homem morto, agora deixou para trás tudo isso e pôde levantar a sua mão e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Hoje há um ministério de Isaías registrado na Bíblia, há um livro com 66 capítulos. Ele é conhecido como profeta messiânico, aquele a quem Deus revelou muitos detalhes a respeito do Salvador, que agora nós pregamos. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor Herman, posso pedir à igreja que se ponha em pé, por favor, irmãos? Glória a Deus, aleluia, obrigado. Esse Deus, irmãos, que estava presente naquele dia lá, Ele está presente aqui nesta noite. Ele ouviu o som de cada um desses instrumentos. Oh, músicos da banda, que Deus vos abençoe, aleluia. Cada um de vocês são extremamente importantes. Deus é aquele que ouve cada uma das suas notas, aleluia. Esse Deus está aqui nesta noite, irmãos. Ele quer mostrar a sua glória, aleluia. Vamos orar por este amado irmão, aleluia. Ele está aqui para mostrar a sua glória. Glória a Deus. Se há alguém com algum problema em algum lugar, aleluia, está aceitando a Jesus? Está aceitando a Jesus como seu Salvador, aleluia. Se há alguém mais que deseja fazê-lo, se há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, nesta noite você pode fazer como Isaías. Você pode vir, você pode reconhecer a tua falha. O Senhor vai tocar com o fogo do céu na tua vida e você vai ouvir o chamado de Deus. Há um trabalho esperando por você. Há um trabalho esperando por você. Onde está alguém mais que deseja voltar para o Senhor Jesus esta noite? Ou deseja aceitá-lo, recebê-lo como seu Salvador, como seu Senhor a partir de hoje? Onde está? Pode ser aqui, pode ser lá na galeria. Levanta uma das tuas mãos. Eu vou orar por você, a igreja vai orar por você. E vai acontecer uma transformação na tua vida. Glória a Deus. Pode vir à frente, quem quiser se entregar ao Senhor, quem está afastado e quer voltar para os caminhos do Senhor, venha à frente.
Há um trabalho esperando por você. Você pode ser um profeta de Deus. Está vindo a segunda vida. Igreja, glorifica o Senhor. Aleluia.